A teologia nos ensina que nós podemos conhecer a Deus através da revelação. Podemos conhecer a Deus através da natureza, e isso Tomás de Aquino também cria e defendia. Podemos conhecer Deus através do homem, da humanidade. Podemos conhecer mais de Deus através da palavra revelada aos nossos corações. E a maneira pela qual Deus usou para revelar a sua grandeza, a sua majestade, a sua soberania, o seu poder, foi enviando Jesus Cristo, o seu único Filho, à terra. E no livro de João, capítulo 1, verso 14, você não precisa abrir ainda, diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O próprio Deus habitou entre nós, em forma humana. Em momento algum, Jesus abriu mão da sua divindade, mas foi contado como um de nós, semelhança do Deus eterno, com toda a divindade, com todo o poder, com toda a glória. Mas para alcançar a humanidade, Jesus esvaziou-se de si mesmo. Apregoou o Evangelho durante 3 anos. Foi amado, foi rejeitado, foi perseguido, foi crucificado, foi morto. Mas ao terceiro dia, o nosso Jesus ressuscitou, deixou o túmulo vazio, foi ao encontro dos seus discípulos, deu testemunho da ressurreição a Tomé, que não acreditou, permaneceu durante 40 dias ao lado dos seus discípulos, dando continuidade ao ensino da palavra, deixando ordens claras e específicas para que eles perseverassem e permanecessem em Jerusalém, permanecessem, sofressem e acreditassem no derramado do Espírito Santo. Antes da crucificação, em João 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai existem muitas moradas. Jesus disse que se ele não fosse, o Espírito não viria. E Jesus disse que o Espírito Paracleto, aquele que estaria do lado, um outro Consolador, não um outro héteros diferente, mas um outro da mesma espécie. Em João 10:30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Jesus ele veio à terra para revelar o Pai. O Pai estava nele, o Espírito Santo estava nele. A Trindade, algo complexo que a Bíblia não especifica, mas fala da Trindade, fala dessa tríplice manifestação de Deus, em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Paulo disse que nós fomos selados com uma terceira pessoa da Trindade. Ele fala como selo, o selo do Espírito Santo. Paulo deixa bem claro que o Espírito Santo habita em nós, o próprio Filho habita em nós, o próprio Deus habita em nós. Nós somos morada dos Deus vivo. E a mesma palavra diz, e a física diz, que no espaço não há lugar para 2 objetos no espaço. Então ali o Espírito ele não habita com outra coisa que não seja o Espírito de Deus. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Ou você é cristão ou você não é cristão. Ou você é convertido ou você não é convertido. Ou você vai morar no céu ou você vai para o inferno. Ou você está na presença de Deus ou você está longe da presença de Deus. Ou você vai viver eternamente, ou você vai morar na eternidade também no inferno. A Bíblia é clara, a Bíblia não faz rodeio. Por isso que os gregos não entendiam a mensagem da cruz. Como pode um Deus poderoso, um Deus forte, morrer em uma cruz? Os judeus aguardavam o Messias, aguardavam um rei, aguardavam um poderoso, aguardavam alguém que poderia mudar a história, alguém que poderia revolucionar a história da humanidade. Mas o rei esperado por alguns judeus, esse rei morreu na cruz.
Muitos não tiveram a paciência para esperar o cumprimento da promessa. E muito se repete nos dias de hoje. Muitos querem uma resposta rápida demais. Muitos querem uma cura rápida demais. Muitos querem um Deus como o gênio da lâmpada mágica. O tema da mensagem dessa noite é pessoas imperfeitas, chamadas e vocacionadas por um Deus perfeito. 1 Coríntios capítulo 1, verso 24. Paulo, ele vai dizer mais para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante a Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. No versículo 18, se você retroceder um pouco, você vai dizer, porque pela palavra da cruz, a palavra da cruz, a mensagem do Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, a mensagem da cruz, ela é poder de Deus. Paulo escreve a uma igreja influenciada pela cultura grega. Os gregos sempre valorizavam e valorizaram a sabedoria, o conhecimento intelectual, as filosofias platônicas, os ensinos de Aristóteles, de Sócrates. Eles paravam para dialogar, para filosofar, os estoicos e epicureus. E Paulo conhecia todas as filosofias do mundo primitivo. E Paulo ele nunca perdeu tempo com essas filosofias vãs, histórias de genealogias. Paulo pregava a mensagem da cruz clara, e para muitos a mensagem da cruz era uma loucura. Como acreditar num rei que morreu em uma cruz, um rei fraco, um rei que se acovardou? Para os gregos, acostumados com mitologias, com seus deuses falsos. Interessante que Paulo ele prega uma sabedoria que o mundo não conhecia. Paulo pregava uma mensagem que fazia dos fracos fortes, fazia dos desprezados honrados. Porque quando a sabedoria divina é inserida no coração do fraco, a sabedoria divina faz do fraco forte, faz do humilhado honrado e exaltado, faz daquele que não tem intelecto do conhecimento do mundo um sábio perante a sabedoria divina. Amado, quando o Evangelho entra na vida de um homem desprezado pela família, desprezado pela sociedade, que vive marginalizado, quando o Evangelho penetra no coração do homem, o Evangelho transforma o homem de dentro para fora, o Evangelho dá dignidade ao homem, o Evangelho traz de volta a reputação que foi perdida. O Evangelho é loucura para os sábios, para os nobres, para os poderosos. Mas a sabedoria do Evangelho não era entendida pelos filósofos da época do apóstolo Paulo. Mas o Evangelho, para aqueles que são salvos, o Evangelho é o poder de Deus.
loucura para os intelectuais, é loucura para os humanistas, para os racionais, mas para você é o poder de Deus. A morte de Jesus pelos nossos pecados parece loucura. Os gregos não entendiam e não aceitavam alguém se ofertar por outra pessoa como sacrifício vivo. Em Romanos capítulo 12, Paulo fala de um sacrifício agradável a Deus, não o sacrifício da própria vida, mas o sacrifício da própria vontade, sacrificar o próprio corpo, sacrificar as suas vontades, mudar a mente e entender a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Eu só conheço a vontade de Deus quando eu abraço a mensagem da cruz. Nesses versículos que eu mencionei no início da mensagem, Paulo nos ensina 3 verdades. A primeira verdade é que ser chamado por Deus e vocacionado por Deus não depende da tua situação intelectual. Ser chamado e vocacionado por Deus não depende da sua situação intelectual. De repente, querido, você que me ouve não sabe ler, não sabe escrever, não terminou o primeiro grau, não terminou o segundo grau. Eu quero te dizer que o teu chamado, a tua vocação, não depende da tua situação intelectual. Uma outra verdade que Paulo me ensina, que ser chamado, ser vocacionado, não depende da situação política, quando ele fala dos nobres de nascimento. Não depende do partido político que você defende. Não depende da tua ideologia social. Não depende disso. Para exercer o teu chamado e a tua vocação, não depende da tua posição política e também não depende da tua posição social. Se você é rico, se você é uma pessoa simples, para exercer o chamado, você não precisa ser uma pessoa rica, poderosa. Para exercer o chamado, você precisa apenas ter um coração de adorador. Porque Deus não olha como o mundo olha. O mundo olha o exterior, o mundo olha a reputação, aquilo que a pessoa apresenta ser por fora. Mas nem sempre aquilo que a pessoa apresenta ser por fora, que eu denomino reputação, está em consonância com o caráter, que é aquilo que Deus vê. Quando Deus fala, eu não olho o exterior. Deus fala, eu não olho a reputação, eu não olho se você é intelectual, eu não olho se você é uma pessoa bem sucedida, eu olho o teu caráter, eu olho o teu coração, eu olho a tua atitude de servo. Deus está olhando para o teu coração nessa noite, Deus está olhando para o teu caráter. Deus não está preocupado com a tua reputação, Deus não está preocupado com a tua eloquência, porque caráter não é eloquência, caráter não é ter dons espirituais, caráter não é ser bom, bem sucedido, caráter não é ser próspero, caráter é ser íntegro diante de Deus. Isso é caráter. E Deus só chama, Deus só vocationa aqueles que têm um coração íntegro diante dele. Talvez você não entenda porque você não consegue ser bem sucedido, querido. Talvez você não entenda porque as coisas não dão certo para você. Talvez você não entenda porque você não consegue concluir aquilo que você faz. Você pode ter uma boa aparência, você pode ser uma pessoa carismática, mas eu quero te dizer nessa noite que carisma não é caráter. Carisma é reputação, é a preocupação excessiva que a pessoa tem de apresentar um estereótipo que possa lhe favorecer. E Deus não está preocupado com a aparência, Deus está preocupado com o teu coração nessa noite. É por isso que Paulo diz que o evangelho da cruz é loucura. Por isso que Paulo fala que ele chamou pessoas loucas, pessoas fracas, pessoas desprezíveis, pessoas que olham para dentro de si e percebem as suas dificuldades, as suas imperfeições, os seus defeitos e têm um forte desejo de mudança.
procura especificamente pessoas que são admiradas pelo mundo. Talvez você seja uma pessoa admirada pela sua família, por causa da tua reputação e do teu carisma. Talvez você seja uma pessoa muito admirada dentro da igreja, porque você faz boas ações, canta bem, se expressa bem. Talvez você seja bem admirada no seu local de trabalho, é amigo de todos, você está preocupado com a reputação. Deus não procura pessoas que são admiradas pelo mundo. Deus, Ele se revela somente aos corações humildes. A revelação divina só vem àqueles que têm corações humildes, corações quebrantados, corações que choram pelos pecados cometidos, corações que se derramam na presença do Senhor. Deus se revela a essas pessoas, independente da posição que ela ocupa no mundo, independente da sua posição social, independente daquilo que ela tem no seu bolso. Deus se revela a pessoas que têm corações humildes. Deus não escolhe como as pessoas escolhem aí fora. E Deus nessa noite Ele está olhando para o teu coração, amado. Deus nessa noite Ele está olhando para o teu caráter. Deus Ele não está preocupado com a tua reputação. Deus não está preocupado com a tua eloquência. Deus não está preocupado com o teu status social. Deus não está preocupado com o valor da tua oferta. Deus não está preocupado com o valor do teu dízimo. Deus não está preocupado com o teu carro novo. Deus não está preocupado com a cor da tua pele. Deus está preocupado com o teu coração. Porque quando Ele alcançar o teu coração, você vai alcançar a tua casa, tu vai alcançar o coração da tua família, tu vai alcançar os desejos de Deus para a tua vida. Quando o homem fica preocupado com a reputação, ele esquece da adoração. Quando o homem está preocupado com a reputação, ele esquece da adoração. Amado, a escolha de Deus não está baseada naquilo que as pessoas podem fazer ou alcançar. A escolha de Deus não é assim, amado. A escolha de Deus é diferente. Interessante que tem uma frase aqui que é linda: Deus escolhe também. Deus escolhe também aqueles que não são contados como absolutamente nada pelo mundo. E Deus os transforma em grandes pessoas para Ele. Deus, Ele pega aquelas pessoas desprezadas pela família, desprezadas pela sociedade, desprezadas por um círculo de amigos, que se sentem desprezadas pelo esposo ou pela esposa. Aí Deus pega aquela dor que a pessoa viveu e potencializa aquela dor como uma experiência de crescimento e amadurecimento do caráter. E pega aquela dor e pega aquele crescimento e fala: olha, você vai usar a tua vida agora para abençoar outras pessoas que sofrem e que sofreram como você também sofreu. Você vai ser usado para a honra e para a glória do meu nome. É isso que Deus faz. Deus pega um sofredor caído e o transforma em grandes pessoas para Ele, como instrumento vivo nas mãos do Senhor. Se tu crer nessa palavra, querido, Deus vai pegar essa tua dor que você está sentindo aí. Ele vai potencializar ela de uma forma que você vai usar ela para a glória de Deus. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Habilidades, sabedorias, não faz com que uma pessoa entre no reino de Deus. Não é isso que vai levar uma pessoa para o reino de Deus. Não é a habilidade de uma pessoa, não é a capacidade intelectual de uma pessoa, não é a sabedoria de uma pessoa que vai levar ao reino de Deus, mas é o coração dela que vai levar ao reino de Deus. Repita comigo assim: somos imperfeitos, temos defeitos, e mesmo assim somos amados por Deus. Creia nisso. Somos imperfeitos, temos defeitos, e mesmo assim somos amados por Deus. Não existe ser humano perfeito na face da terra. Ser perfeito
é aquele que não há defeito, é aquele que só possui boas qualidades. Ser perfeito é ser completo, e nunca encontraremos esses valores numa pessoa, porque perfeito aqui na terra somente Jesus. Ele foi perfeito, Ele nos reconciliou com o Pai através dele. Ele foi o único filho, mas Jesus também, Ele foi o primogênito da criação. Diz a Bíblia em Colossenses 1,15, o qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é a imagem viva do Deus invisível. Ele é a revelação exata do Deus Criador. Ele é o primogênito, Ele está na posição exaltada, à destra do Pai. Nós somos filhos de Deus. Jesus é o nosso irmão mais velho, eu falei isso pela manhã. Se Ele é o primogênito, Ele é o primeiro filho de toda a criação, e a Bíblia diz que eu sou filho. Se eu sou filho, eu sou irmão de Jesus, Ele é meu irmão mais velho. Eu tenho que obedecer ao meu irmão mais velho. Ei, minha irmã, você sempre sonhou em ter um irmão, mas só tem mulher na família. Jesus é teu irmão mais velho. Jesus é teu irmão mais velho. Interessante que a Bíblia vai dizer que Ele é herdeiro de Deus, e nós somos co-herdeiros. Ou seja, a posição exaltada de Jesus no céu me faz entender, se eu sou co-herdeiro, que eu também estou em uma posição exaltada diante de Deus. E se Ele é herdeiro das promessas, e eu sou co-herdeiro de Deus, as mesmas promessas que o Pai fez para o Filho, se estende até nós. Somos imperfeitos, temos defeito, mas mesmo assim Deus nos ama. Interessante que Deus amou Noé. Deus amou Noé. Noé era homem íntegro, homem obediente a Deus, homem que obedeceu a ordem de Deus para construir uma arca, um homem que cumpriu literalmente a vontade de Deus, um homem que foi usado por Deus para salvar a família, pregou para a humanidade não aceitou, e após o dilúvio plantou uma vinha, fez vinho, bebeu vinho e ficou bêbado. Noé deu vexame perante a família. Noé tirou as suas vestes. Noé ficou sem roupa diante dos seus filhos, uma vergonha. Noé ficou bêbado. E mesmo assim Deus continuou amando Noé. E se Deus continuou amando Noé, mesmo nós sendo imperfeito, com defeito, Deus nos ama. Abraão, Deus amou Abraão. Abraão foi amigo de Deus. Abraão cumpriu o chamado de Deus ao deixar sua terra, ao deixar a sua parentela. Mas no momento de temor, Abraão mentiu em relação à esposa Sara, afirmando que Sara era sua irmã. Interessante que essa mentira de Abraão perpetuou as futuras gerações, porque Isaac, seu filho, mentiu. Jacó, o seu neto, também mentiu. Uma geração que foi contaminada pelo pecado do pai, e mesmo mentindo, Deus continuou amando Abraão. Interessante que Deus também amou Davi. Davi é um exemplo clássico de oração. Davi é um exemplo clássico de adoração. Davi é um exemplo clássico de intimidade com Deus. Mas Davi adulterou. Davi cometeu um assassinato. Davi foi repreendido pelo profeta Natã. Davi foi um péssimo exemplo de pai. Davi foi um pai ausente na criação dos seus filhos. Davi não deu atenção a Absalão quando ele mais precisava. Davi ficou mais de 7 anos sem
na família, morte na família, desobediência dos filhos, o caos na família de Davi, mas mesmo assim, Deus continuou amando Davi. E Deus te ama, mesmo imperfeito, mesmo com defeito, Deus te ama. Repita comigo assim: somos imperfeitos, temos defeitos, e mesmo assim, quero marcar a minha geração. Quero marcar a minha geração. Fale com convicção: quero marcar a minha geração. Esse é o meu desejo como pai. O Wander foi fantástico na palavra dele. Quando meu filho nasceu, ele falou: pastor, o seu filho nasceu para completar o teu ministério. E hoje eu entendo muito melhor o que é ser pai. E eu tenho me empenhado o máximo para ser um bom pai, um pai presente, porque a Bíblia narra história de pais que foram ausentes, pais que não foram boas influências na criação do filho, e a geração foi perpetuada com fracasso. O Salmo de número 78 é conhecido como um salmo histórico, como um salmo didático e instrucional, um salmo que vem falando da história de Israel desde a saída do Egito. É um salmo que servia para ensinar as novas gerações, para que as novas gerações não cometessem os mesmos erros que os pais cometeram no passado. Era um salmo pedagógico, um salmo didático. Salmo 78 começa assim: escutai a minha lei, povo meu, e inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando na geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e a maravilha que Ele fez. Porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e contassem aos seus filhos, ou seja, a quarta, a terceira geração, para que pusesse em Deus a sua esperança, e se não esquecesse das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. O salmista fala sobre uma geração que não criou fortes vínculos com Deus, uma geração que não inclinou os ouvidos para a voz de Deus, uma geração que não sabia o caminho de Deus e não ensinou os seus filhos o caminho de Deus, uma geração que foi marcada pelo cativeiro, foi uma geração de pais que não foram referência para os seus filhos, filhos que não andaram segundo as regras, filhos que foram criados sem limites, filhos que foram criados sem filhos, sem limites, sem freios. Uma geração na qual o cajado não foi usado da forma correta. Interessante que meu professor ontem contou um testemunho de uma mãe que falou sobre o filho dela. E esse menino era um menino muito rebelde. E a mãe chegou: pastor, o meu filho, ele está sendo oprimido pelo inimigo. E o pastor conhecia a história daquela família. O pastor conhecia a história daquela criança. E o pastor falou: irmã, realmente, essa criança precisa de libertação. A irmã pega uma vara de goiabeira, passa um óleozinho, dá umas boas
roubada nesse mundo e vai expulsar esse demônio, que na verdade não é demônio, é uma boa educação. Jesus nos salvou, mas Ele não nos deu educação. Educação se aprende em casa. E a geração do salmista é uma geração que não conheceu, que não viveu aquilo que o Senhor havia ensinado. E a preocupação do salmista é que essa futura geração seguisse os princípios de Deus. Amados, somos imperfeitos, temos defeitos, mas temos que impactar a nossa geração. Temos que fazer diferente da forma como fomos ensinados, da forma como fomos orientados. Talvez você não tenha tido uma boa influência da sua família. Talvez você não tenha tido uma boa referência de pai e de mãe. Talvez você, querido, não tenha conhecido Jesus na sua infância. Por isso você tenha sofrido muito, tenha passado por situações adversas. Mas hoje você conhece a Jesus, você conhece o Evangelho, você conhece o poder da cruz. E o poder da cruz pode mudar a tua história. Você pode impactar a tua geração. Você pode fazer diferente. E Deus quer te usar, Deus quer te chamar para impactar a tua geração. Somos imperfeitos, temos defeito, mas mesmo assim Deus nos ama. Mesmo assim, querido, vamos fazer a diferença na nossa geração. E nessa noite é isso que Deus quer falar contigo. Deus quer falar comigo de uma forma bem simples, de uma forma bem clara. Não importa a tua origem, o que importa é o que você vai fazer a partir de agora. Com aquilo que Deus tem te feito, Deus te chamou, Deus te tirou do mundo do pecado e te deu uma nova chance para impactar a tua geração. Quero falar para você, Elisa, está gerando uma criança. A Núbia não está aqui. Quem mais, além da Elisa, está grávida pela primeira vez? Elisa, Deus te chamou para impactar a tua geração. Deus me chamou para impactar a minha geração, que é meu filho. Deus me chamou, esses pais de primeira viagem, como eu, para impactar a nossa geração, para fazer tudo diferente, se é aquilo que você acha que tem que ser feito. Deus te chamou, meu irmão, para mudar a sua maneira de pensar. Você, pai, você, mãe, ainda tem tempo de impactar a tua geração. Você tem tempo de rever conceitos, tempo de rever valores. Deus te chamou para impactar a geração. Olha para o teu filho, vê se ele está repetindo um padrão de comportamento semelhante ao teu. Vê se ele está falando igual a você. Talvez você se vê no teu filho, talvez você se vê na tua filha, e você não se gosta de se ver no outro. E isso está te incomodando.
aquele homem que nunca chorou, porque falava para o filho: quem chora é a mulher, o homem não chora. Mas todo homem, quando entra na presença de Deus, ele não consegue segurar as lágrimas. Ele se torna o menor de todos e o mais fraco de todos, porque somos carentes e dependentes do amor de Pai, e você não teve o amor do Pai, e você não sabe o que é isso, mas o Pai se revelou em Jesus, e Jesus é a expressão visível do Deus invisível. Ele é o primogênito de todos da criação, e Deus se revela através do teu irmão que está do teu lado. Oh, meu amado, em nome de Jesus, Deus quer te usar para impactar a tua geração. Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Pega o teu filho, pega a tua filha, pega alguém que você ama e faça hoje ainda aquilo que você nunca fez, aquilo que você quer fazer. Dá um abraço para tua filha, dizer que ama. Dá um abraço no teu pai e fala: pai, eu te amo, eu te admiro, pai, mas eu nunca tive a oportunidade de falar isso para ti, pai, mas eu te amo, mãe, eu te amo, pai, eu te amo, filho. Amado, é impossível amar um Deus invisível quando você não consegue amar aquele que você vê, aquele que você abraça. É incoerente isso. Se dissermos que não temos pecado, fazemos de mentiroso. Oh, amado, o amor de Deus lança fora todo medo. Sabe aquele pai que você teve, que você tinha medo até de falar com ele? O Deus que você serve, ele não é assim. Ele é amoroso. O Deus que você serve é amoroso. E o teu pai, ele precisa do teu abraço. Já que ele não te deu, vai dar um abraço nele hoje. Eu não sei porque eu estou caminhando por esse caminho, mas o Espírito Santo me conduz nesse caminho, nesse momento. Porque a Bíblia diz que Deus converterá o coração dos pais aos filhos. E se a mensagem da cruz converter, quebrar, quebrantar, mudar, trocar o coração de carne, de pedra do pai para de carne, Deus vai converter o coração dos pais aos filhos. E Deus vai converter o coração dos filhos aos pais. É isso que Deus quer fazer hoje, na minha, na sua, na nossa vida. Eu quero, querido, em nome de Jesus, eu quero orar por você nessa noite. Você ouviu essa mensagem? Você ouviu essa palavra? Deus não tem filhos prediletos, todos são amados por Deus de uma forma idêntica. Talvez você cresceu se sentindo um filho rejeitado pelo pai ou pela mãe, não se tornando: olha, eu não fui um filho predileto, eu queria ser um predileto, eu sempre fiz tudo certo, eu sempre tentei chamar a atenção do meu pai e da minha mãe, mas eu nunca consegui chamar a atenção deles. A atenção do meu pai e da minha mãe sempre estava para o meu irmão. Os olhos de Deus nessa noite estão voltados para você. Você é o filho amado e querido do Pai. Você é o filho amado e querido do Pai. Repita comigo: eu sou filho. Eu sou filho amado e querido do Pai. Ele me ama. Ele me ama incondicionalmente. O Pai te ama. O Pai te ama incondicionalmente. Eu quero orar com você nessa noite. Se você quer marcar a tua geração, se você quer fazer a diferença na vida dos seus filhos, se você quer ser lembrado lá na frente pelos seus filhos, como amigo, como aquele que foi especial na vida dele, quero convidar você, pai e mãe. Você tem a chance hoje de mudar a tua história e assim mudar a história da tua família, fazendo com seus filhos aquilo que você gostaria que fosse feito contigo, mas não foi possível. Ou talvez você, filho, faça com seu pai aquilo que você gostaria que ele fizesse contigo. Vá com teu pai, faça com teu pai, com a tua mãe, porque a recíproca vai ser verdadeira. Eu tenho certeza que ele vai falar para você da mesma hora: eu também te amo, filha, eu também te amo, filho. Só que eu nunca soube expressar isso, eu nunca soube falar isso, mas eu falei colocando a
precisava de uma palavra. Não compare, não faça comparação entre os seus filhos. Vocês não sabem o problema que isso vai causar na vida emocional dessa criança lá na frente. Não faça comparação. Deus não faz comparação, Deus não faz distinção. Eu quero, em nome de Jesus, amado, orar contigo, para que esse sentimento saia do teu coração nessa noite, e você se posicione no mundo espiritual, e abençoe a tua família. Eu quero convidá-la a se colocar de pé, se você entendeu isso, se você quer se posicionar hoje, como aquele que é imperfeito, aquele que tem defeito, e mesmo assim quer marcar a geração. Se você quer marcar a tua geração, eu quero orar por você. Desses que estão de pé, existe alguém que ainda não entregou a vida para Jesus e quer entregar a vida para Jesus, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Aonde você estiver, faça o sinal com a sua mão. Alguém que está entre nós, que está de pé e quer entregar a vida para Jesus, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Alguém? Alguém? Alguém entre nós que está de pé ou assentado, quer se reconciliar com o Senhor, está longe da casa do Pai e quer voltar para Jesus? Faça o sinalzinho com a mão. Alguém que quer se reconciliar nessa noite, levante a sua mão. Eu entendo assim que todos que estão de pé são aqueles que ouviram a mensagem, entenderam a mensagem e colocarão ainda hoje, se possível, a mensagem. Pessoas que são imperfeitas por defeito, mas que se sentem amadas. Pessoas que são imperfeitas, que têm defeito e mesmo assim querem marcar a sua geração. Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por essa ministração. Muito obrigado por tudo que vimos e ouvimos. Queremos, do fundo do nosso coração, marcar a nossa geração. Eu quero ser amigo do meu filho. Eu quero brincar, eu quero correr, eu quero jogar futebol com ele. Eu quero botar ele nos meus ombros. Eu quero rolar com ele na grama. Quero brincar de carro com ele. Eu quero que ele tenha boa referência ao meu respeito. Eu quero colocar valores do reino no coração do meu filho. E eu tenho certeza que os meus irmãos que estão de pé têm o mesmo sentimento. Aqueles que já têm filhos criados, são avós. Eu tenho certeza que esses meus irmãos vão rever alguns valores e alguns conceitos e tomarão atitudes positivas que vão libertar a dependência espiritual, emocional e física dos filhos que já estão crescendo. Eu tenho certeza que em nome de Jesus, o Senhor vai dar autoridade a esse
nascimento de uma nova geração que quer impactar esse mundo que não conhece a mensagem da cruz. Derrama a tua glória, derrama a tua unção sobre nós, Senhor. Derrama o perdão, derrama a cura interior, derrama a restauração, derrama o sobrenatural sobre a tua noiva que precisa de cura, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus.
Salvador Jesus Cristo, meu irmão mais velho, as doces, as ricas, as incontáveis consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a igreja do Senhor, sobre o coração do Pai, sobre o coração da mãe, Senhor, pelo coração do Filho. Eu quero convidar o filho antes de ir embora a cantar essa canção em forma de oração. Faça hoje ainda